bom? Eu já volto. Voltei. Eu tô um pouquinho diferente. Meu cabelo tá um pouquinho seco. Sei lá, depois eu tenho que ajeitar isso, mas... Tá. O que é ser um adulto? Esse vídeo, ele não é informativo, ele não é didático e não é performático, não é nada formal. E essa câmera parece suja ou é iluminação? Talvez seja a iluminação. E é uma visão minha da vida. Eu vou ficar aqui, talvez. Essa luz aqui, chata. Tá. O que eu passei esses últimos dias, meses, pensando e elaborando, tirando conclusões, pensando, acho que eu já disse essa palavra. E são tantas ideias que vêm na cabeça que quando eu começo a gravar eu esqueço, mas sabe o que eu quero dizer? Você parece... Eu lavei tomates. E eu acho que é isso que eu quero dizer. Que ser uma pessoa adulta é você ser uma pessoa responsável por si mesma, pelos seus sentimentos, pelas suas obrigações. Tipo, eu vou falar o que eu sinto, que já vem há um tempo que eu percebi isso. E que acho que agora eu consigo falar que toda vez que a minha mãe sai de casa, que eu fico sozinho, eu consigo fazer as coisas melhor. Tipo, eu tenho vontade de fazer as coisas da casa. Tipo, varrer, arrumar cama, lavar louça, essas coisas, sabe? Essas obrigações. E quando ela tá em casa, eu não consigo fazer. Eu não sei explicar 100% porquê disso, mas é isso. Tipo, tá, você consegue administrar a sua vida. Cara, eu não consigo botar isso em palavras. É como se eu estivesse falando com uma pessoa, eu fico nervoso, meu Deus. Eu acabei de lavar a pia, eu tirei as louças e eu escolhi fazer isso. Eu não simplesmente esperei dar vontade. Tipo, tá, vou ficar aqui no celular jogando, sei lá, mexendo no Instagram, no TikTok. E eu escolhi lavar a louça por conta própria, por vontade própria. E, tipo, eu nunca odiei cuidar da casa. Eu nunca odiei cuidar de mim, sei lá. Eu só, sei lá, eu não consigo fazer essas coisas na presença de outras pessoas, do caso da minha mãe. Eu tenho problemas com ela, sim, eu tenho. Acho que todo mundo tem um pouco, uns mais, outros menos. E eu não vou entrar em detalhes nisso agora, hoje, nesse vídeo. Mas eu tenho a sensação de que eu fico muito mais livre, solto, quando eu tô sozinha em casa para fazer coisas que ela me pede para fazer enquanto ela está em casa. Mas, por exemplo, quando tem prazo, por exemplo, eu quero que você faça tal coisa até a hora que eu chegar. Então, diga, não nessa maneira de falar, mas tipo, quando eu chegar eu quero ver limpo ou ver arrumado. E eu sinto, eu fico uma trava na minha cabeça que eu não consigo fazer. Eu fico martelando, tipo, tá, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas eu fico procrastinando, eu fico ignorando, eu fico adiando, então eu não consigo, eu não quero fazer porque ela pediu. E eu não sei por que eu tenho isso me dá agonia, tipo, não é difícil. Qual que é a diferença de ela não estar em casa, ela não tá nem na cidade, ela tá em outra cidade, muito longe. Então, tipo, pô, eu tô aqui, eu sinto que a casa é minha, que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, sem cobrança, sem arrependimento, sem, sabe, tipo, aquela pressão de, tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E
porque a minha mãe pediu, porque a minha avó pediu, porque senão ela vai ficar chateada, porque ela vai ficar brava, porque senão ela vai me proibir alguma coisa, sabe? Essa coisa é insuportável. Eu acho que de tanto isso, que virou uma coisa, um automático na minha cabeça. Aí ficou isso, e eu agora tô sozinha em casa, cuidando dos bichos, cuidando de mim. E eu consigo fazer as coisas e eu. É. Um momento. E eu sinto que a casa é minha, sabe? Que eu posso cuidar dela do meu jeitinho, da minha forma, do tempo, sabe? Eu não fico me cobrando, me martirizando, não sei agora qual que é a letra certa. Eu consigo fazer as coisas na paz, sabe? Eu ponho ali minha musiquinha que eu quero. Não que eu não ponha enquanto a minha mãe tá aqui, mas eu me sinto mais à vontade para aumentar o volume, curtir o som e ficar de boa na cama, ou jogando, ou só ouvindo música, ou sei lá, jogando, acho que eu já falei isso. Ou no caso, tá até o anúncio ali, o jogo Defante falando alguma coisa. Não é pra sair, gato! Tem uma janela aqui do lado que ela sobe aqui, né? Sobe aqui do chão pra cá e ela sai por aqui. Teve uma época que essa janela ela não era tão travada, ela era bem molinha, sabe? E o gato conseguia abrir a janela. Enfim, eu botei uma playlist de anti-música, uma coisa meio gore noise. Não chegou a ser gore noise. Uma coisa mais death metal, metal louco, não sei o que, muito, sabe, bem anti-música, sei lá. Não é pra sair. Eu tenho que ficar fechando isso aqui pra ela não sair. Porque eu deixei ela passar o dia inteiro fora. Então de dia ela fica fora, de noite eu tento recolher ela, né? Quando eu não consigo tirar ela no finalzinho da tarde, quando tá anoitecendo ali, eu tenho que esperar, porque o que eu posso fazer se ela provavelmente tá, tipo, lá por trás, porque lá por trás da minha casa é mato, então ela provavelmente tá pra lá. O que eu vou fazer lá buscando o gato que eu não consigo pegar, porque ele sai correndo? E, sabe, fazer a minha comida, cozinhar. Inclusive, eu vou fazer hambúrguer de novo. Semana passada eu fiz, gravei aquele vídeo. Se você não viu, veja. Tá, sei lá, legal. Hoje eu fui no mercado, comprei coisas pra mim, pra casa. Tipo, eu comprei tomate, já limpei ele. Comprei coisa pra minha saúde. Comprei pão. Eu comprei algumas besteirinhas, tá? Eu, responsabilidade. Ok, eu acho que o gato fugiu pela outra janela. Um momento! O cachorro fugiu. Não! Não sai! Enfim, né? Animais. A gente tem que controlá-los só pelo fato de eles serem domesticados. E muita gente não gosta de animais não domesticados porque a gente não pode controlar ele. A gente pode controlar tudo. Os seres humanos podem controlar tudo. E isso é muito ruim. Mas voltando ao assunto. Comprei 2 biscoitos, wafers, como falava uma menina da minha escola no 8º ano, sei lá. Comprei 2, um eu já comi, e aí ficou esse aqui. E essa caixa de sucrilhos do Tigrão. E é só isso que eu comprei de bobagem, mas o resto foi tipo pão, tomate, tangerina. Eu já tinha comprado, aí eu comprei de novo. O que mais eu comprei? Eu comprei um refrigerante também, porque um amigo ia vir aqui, a gente ia comer hambúrguer, a gente ia fazer e tal, só que ele furou.
Mas eu fiquei um pouco chateado. Só que, tipo, ele tem coisas pra resolver dele. Então eu tenho que ter paciência e entender o lado dele, pelo que ele tá passando, seja lá o que seja. Então eu acho que isso faz parte de ser adulto, é ser responsável por si, na maior parte do tempo, é você se botar, né, na em prioridade, né, em primeiro lugar. E você também saber administrar sentimentos com outras pessoas e de outras pessoas de maneira indireta. Por exemplo, porque o meu amigo furou, mas eu tenho que entender que pode ter acontecido alguma coisa que fez ele não vir. Sei lá, ou ele dormiu, ou ele não tá bem pra vir, não tá bem pra falar com gente, comigo, com ver pessoas, sair de casa, sabe? Eu também tenho esse meu momento. Então a gente tem que entender que nem sempre a outra pessoa ela pode estar fazendo alguma coisa pela maldade. Se você conhece ela. Agora, se for uma pessoa que você não conhece, aí é menos comum você ter empatia pelos outros. Isso é bem comum. É bem comum ser incomum ser. Enfim, a gente só consegue ter empatia quando a gente é uma pessoa empata por pessoas que estão no nosso círculo social, familiar. E é interessante a gente praticar, pensar um pouco mais positivo sobre os outros, né? Não pensar somente que o outro tá fazendo aquilo na maldade. Muita gente tem trauma com isso, tem problema com isso. É interessante levar isso no psicólogo, se você confia, ou então você pode só ficar pra você, só que não de uma maneira ruim. Não é pra guardar pra você e ficar acumulando, remoendo, sabe? E sim refletindo sobre aquilo que você sente e como você acha que pode mudar. Se você quer mudar, uma parte de você já tá mudando. Beleza? Então é um processo, não é uma coisa de tipo, hoje eu vou, sei lá, ignorar todos os meus traumas e sair por aí pela rua e, sei lá, falar com todo mundo. É um experimento interessante, mas você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não conhece quem tá lá fora. É um processo que a gente demora, depende, né, semanas, meses e até anos. Então, é isso, se desprender de algumas coisas, de alguns pensamentos, refletir mais sobre coisas grandes, que é mais fácil, e sobre coisas pequenas e internas nossas, e internas dos outros, mas não necessariamente a gente tem que entender tudo sobre o outro, a não ser que seja uma escolha pessoal, por exemplo, em um relacionamento amoroso, também uma amizade, aí tranquilo, você escolhe o que você faz, né? Sei lá, é isso. Só sejam boas pessoas, criem conexões confiáveis e sejam felizes. Ser feliz não é uma tarefa fácil. E sim, ser feliz é uma escolha, tá? Você escolhe ser feliz, porque é imensamente mais fácil você ser triste, depressivo por conta da vida. E eu vou falar uma frase pessimista agora. A vida é uma merda, mas se você escolhe ser feliz, você pode ver tudo o lado bom e o ruim da vida, das coisas da vida, né? Quase tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu não digo tudo porque tem coisas que realmente é impossível e eu não vou mencionar nada. Vocês reflitam. Eu tô com fome, eu não vou comer o doce, eu vou preparar a minha própria comida. Eu não vou comer uma comida fácil, cheia de gordura e açúcar e plástico. E beber água. Cadê o copo? Saber cozinhar é interessante. E eu vou fazer hambúrguer porque é bom. O meu hambúrguer é ótimo, ok? Se você quiser comer o meu hambúrguer, você está convidado. Lavar a roupa, lavei roupa, por quê? Eu vou contar um negócio, mas fica só entre a gente. Algum ser humano vivo nesta terra, atuando neste região habitacional, por acaso me passou o piolho.
não sei quem. Tá? E aí, quando eu descobri isso hoje, tá? Descobri hoje. E aí eu fiquei assim, não vou ficar com piolho não. Ó, não vou. E aí o que eu fiz? É um ato de cuidado você se preocupar com a sua saúde. Quem diria, né? Ah, então o que eu fiz? Na ida ao mercado, aproveitei e comprei a loção, remédio para poder fazer o tratamento já fiz o tratamento. Era uma mensagem. E o que eu fiz? Limpei, né? Fiz tudinho, o tratamento certinho, li o negócio lá, beleza. E aí, mas depois disso, eu também tratei das roupas que eu tava usando, botei pra lavar, arrumei toda a cama, tirei toda a coxa, tirei aquele negócio lá que é difícil de dobrar, que eu não sei o nome. Tirei dos travesseiros, troquei o lençol, troquei tudo, limpei, bati a cama. Pô, eu cuidei da minha saúde no meu ambiente. Eu cuidei do meu ambiente, entende? Da onde eu durmo, da minha cama. Não é minha, mas eu tô dormindo, né? Então, tanto faz. Então, isso também é uma responsabilidade, sabe? É uma escolha você colocar energia naquilo que você precisa para si mesmo, para se manter cuidado, para você, sabe? É uma atitude de auto-amor. Isso é auto-amor, é você se cuidar, pronto, acabou. Só que eu dei agora um exemplo, né? O meu exemplo de que eu fiz ali. Mas é cansativo. Fisicamente e mentalmente também. Então, se você não consegue fazer tantas coisas no dia, não se sinta pressionado, não se cobre muito, não se culpe. Acho que eu já falei isso, não se culpe tanto. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um outro amigo que ele é bem diferente de todas as pessoas que eu já conheci, que eu já conversei. E eu não interferi nas vezes em que ele expressou se sentir muito mal quando ele ficou tipo mais de 4 horas semanais, diárias, no celular, vendo Instagram, enfim, dopamina rápida, resumindo, né? Qualquer coisa, jogando, enfim. E assim, eu não sei o histórico dele, se ele tem vício com dopamina na internet no geral. Mas é interessante a gente procurar novas atividades fora da tela. E tá, vou falar uma coisa interessante que eu notei comigo. Se você tem muito tempo de tela diário, se você joga muito, você conversa todo dia muito com várias pessoas, ou só com uma pessoa, e você fica muito na televisão, assistindo seja lá o que for, fazendo o que for em telas virtuais, fazendo coisas virtualmente, digital, e você não controla isso, o controle ele é uma opção, ele é uma busca, ele é uma... Como é a palavra? É uma escolha. Essa é a palavra. Você busca aquilo intencionalmente. Você não espera dar vontade, tipo, eu tô cansado de ficar mexendo no celular, meu olho está doendo de tanto olhar. Não, você escolhe intencionalmente não estar no celular. E se você tem um limite, se você se impôs um limite e você passou um pouco ou muito, você está num processo de desdigitalização. Não sei se eu acabei de criar esse termo. Mas, tipo, qualquer coisa. Quando você sai da tela, tá, vamos voltar para o que eu queria realmente falar. Quando você sai da tela e vai fazer outras atividades, você pode se sentir entediado porque a dopamina rápida... Bom, dopamina rápida. Você entra na tela, você tá scrollando o TikTok, vários vídeos,
engraçados, tristes, assustadores, legais, edits de filme. Nossa, que legal, uau! Isso é uma dopamina rápida. É o conteúdo interessante. Só que é rápido porque você só tira o celular do bolso, tanto faz, por exemplo. Pega, clica 3 vezes, pronto, tá ali, a dopamina rápida. E você fica ali horas, horas, horas. E quando você vai fazer uma atividade fora daquilo, como a dopamina não é rápida, ela não é uma explosão, pá, uau, informações digitais, que legal. Você não vai se sentir saciado de dopamina, tipo isso. Como comer uma fruta, isso aí já entra na parte alimentar, né? Por exemplo, você come muito doce, seu paladar tá acostumado com aquele tanto de açúcar diário, enfim, no seu sangue, no seu paladar. E aí quando você vai comer uma fruta, você não se sente saciado. Você precisa comer, como é que eu falo? Você precisa botar mais coisas para meio que encher aquilo, sabe? Aquela vontade, saciar. Então é a mesma coisa com telas. Ai, eu vou fazer uma atividade ao ar livre, eu vou ler um livro. Ai, eu não achei tão interessante. Porque você está acostumado, seu cérebro está acostumado a receber aquelas informações rápidas que vai passando. Ai, nossa, super interessante. Mas depois você acaba esquecendo, mesmo salvando. E é isso. Então você tem que desacostumar das telas com outras atividades fora delas e tentar, né? Não ficar tão ansioso em pensando sobre, tipo, tá, eu vou ficar aqui 15 minutos lendo, mas depois eu vou voltar pro celular. Muita gente faz isso. Eu já pensei dessa maneira, mas, tipo, você tenta focar. Você tenta, é uma tentativa, ok? É uma escolha. Você tenta focar naquilo que você está fazendo sem pensar, nossa, eu tenho que pegar meu celular, nossa, eu tenho que responder fulano. Se não for tão urgente, deixa o fulano lá, entendeu? Foca em si mesmo, auto-amor, ok? Dopamina rápida, não pode. Sabe, vai cozinhar alguma coisa. É interessante cozinhar, se você gosta de cozinhar, é um ótimo hobby. Eu vou fazer um hambúrguer agora, eu tô morrendo de fome, mas estou gravando esse vídeo porque eu estou no flow aqui falando com vocês. Eu tento marcar o calendário que eu tenho aqui na geladeira todo dia. Inclusive eu tenho que marcar agora. Lembrei? Deixa eu ver se a caneta. O último dia que eu marquei foi na quarta-feira, dia 24. E hoje é dia... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma. Hoje é dia 27 de junho, sábado. Era só lembrar que hoje era sábado, mas sei lá, eu não lembro dessas coisas às vezes. E o gato, ele come a ração do cachorro e o cachorro come a ração do gato. Eu não sei por que eles fazem isso. A ração deles tem uma diferença de espaço ali, entendeu? Aí quando eu ponho a comida de um, o outro vai lá e come. Quando eu ponho a comida do outro, o outro vai lá e come. Cara, que raiva, mano. Enfim, voltando ao assunto. Isso era uma maneira de eu tentar focar no dia em que eu tava vivendo. Não do tipo, hoje eu fiz isso, isso e aquilo. É uma atividade interessante, mas eu não tô afim de fazer isso, não. É bom pra exercitar a memória. Minha memória e a atenção é realmente péssima. E sim pra eu tentar, uma escolha, me situar na vida. Tipo, tá, hoje é dia tal da semana e estamos no mês e tal. Sabe, é porque pra mim a vida ela passa tão rápido. Muita gente tem essa sensação. Passa muito rápido e eu simplesmente não... Eu não tenho noção, sabe? A noção do tempo voa e eu sinto que eu não tô vivendo aquilo direito. Eu não tô aproveitando, sabe? Porque a depressão consome. A depressão consome muito. E muita gente não enxerga isso, não valida também. Então, sei lá, o tempo passa voando, mesmo fazendo coisas que eu goste, conversando, saindo, me divertindo, eu ainda sinto que tá faltando alguma coisa. E eu acho que é estar mais presente. Então eu tento me manter presente marcando aquele calendário. E nem sempre eu lembro, né? Mas eu tento manter esse hábito. Eu já tô há 2 anos, segundo ano agora, que eu marco, eu acho que vai fazer 1 ano. Eu não tenho noção de tempo, eu não tenho. Cara, mas digamos que um período de 2025 e 2026 atualmente. Entende? Então, é isso. Eu tenho que lavar essa vasilha aqui depois, que ela tá cheia de
pipoca e farelo de salgado, sei lá. Não tá com cheiro muito agradável. Antes tava com cheiro de mijo, não sei como. Mas não tem mijo aqui, eu acho. Eu não mijei aqui. Não sei que eu tenha ficado sonâmbulo. Vou cozinhar uma comida muito boa e saborosa pra mim, porque eu gosto e eu não tenho outra opção também. Tchau!